Bom dia, Pai do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o livro de João. E hoje nós vamos estar trabalhando o capítulo 2, que vai falar o primeiro milagre de Jesus. Nós vamos ler aqui João, capítulo 2, versículo 1 ao 11, que vai nos falar o que aconteceu com o primeiro milagre de Jesus. E, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Disse-lhes: tirai agora e levai aos mestres-salas. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e, quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Nós vemos aqui que foi o primeiro milagre realizado por Jesus. Jesus, ele agora estava começando o seu ministério. Ele já tinha escolhido os seus discípulos e ele já estava trabalhando no ministério. Mas aqui nós vemos bem claro que quando ele fala para sua mãe, quando ela fala para ele que faltou o vinho, ele ainda diz para sua mãe: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegado a minha hora. Ou seja, ele estava dizendo que ainda não era chegada a hora dele fazer a obra de Deus, mas aqui já dava início, foi dado início, porque a vontade de Deus, Jesus, ele veio fazer a obra do Senhor, a obra de Deus na terra, fazer Deus conhecido na terra, porque até então ninguém conhecia a Deus, só conhecia de ver falar, mas ninguém tinha visto Deus pessoalmente. Mas a Bíblia diz, e o próprio Jesus disse, que ele se fazia conhecido, quem via ele via Deus. Então ele veio como homem para viver na terra, como nós já falamos nos outros estudos que nós fizemos. Nós temos 2 estudos aí, que é do capítulo 1, e agora nós temos também, vamos dar continuidade com mais alguns estudos. E o versículo 11 diz assim, e se Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O que aparenta ver neste momento é que ainda mesmo que os discípulos já estavam andando com ele, já estavam sobre suas orientações, eles não acreditavam muito. Mas agora, quando eles viram este milagre, porque eles contemplaram este milagre que Jesus fez. Esse texto bíblico, essa passagem bíblica, ela revela o momento em que Jesus realizou o primeiro milagre do seu ministério terreno, em um casamento realizado na cidade de Caná da Galileia. E a transformação daquela água em vinho e o ambiente escolhido para Jesus iniciar os seus milagres podem nos trazer lições espirituais importantes sobre o propósito de Deus para o homem. Deus tem um propósito para mim
e tem um propósito para você. E nós sabemos que a nossa vida nessa terra tem um propósito. E Deus chamou tanto a mim quanto você para um propósito nessa terra. Mas o propósito de Deus é que nós façamos a sua vontade na terra. Nós não fomos chamados só para viver uma vida sem propósito, uma vida de qualquer maneira na terra, mas nós fomos chamados e trazidos para esta terra para viver um propósito diante de Deus, para viver uma vida com Deus, para viver uma experiência maravilhosa com Deus. Era o que estava acontecendo aqui com os discípulos de Jesus. Eles agora, além de ter sido convidados para participar do ministério, para andar com Jesus, para estar lado a lado com Jesus, aprendendo com Jesus, eles agora também estavam vivenciando os milagres de Jesus. E aqui nós vemos que a presença de Jesus no casamento foi muito importante. Segundo os historiadores, aquele casamento, aquela família, ela não tinha a quantidade de vinho, porque o casamento naquela época não era uma festa como hoje nós temos comum, uma noite de festa, uma festa só. Eram dias que duravam. Então o vinho bom era entregue às pessoas para tomarem, era oferecido a todos no casamento, na festa. E quando eles estavam totalmente já dominados pela bebida, eles eram conduzidos a tomar um novo vinho, um vinho mais inferior, mais barato, mas no casamento de Caná da Galileia foi diferente. Porque quem fez o próximo vinho foi o próprio Jesus. O homem perfeito, aleluia. O homem que é todo poderoso, que conhece a mim, que conhece a você. Hoje, nós podemos não ver a Jesus pessoalmente como eles estavam presentes no casamento, mas nós sentimos a sua presença, sentimos a sua glória, sentimos o seu trabalhar na nossa vida. Basta que deixamos ele entrar na nossa vida, no nosso coração, a porta do nosso coração. Se a porta do meu coração, do seu coração estiver aberta para que Jesus entre e o Espírito Santo habite, através do Espírito Santo nós sentimos e nós vivenciamos a glória de Deus na nossa vida. O trabalhar de Deus, os milagres dele, porque ele não mudou. Ele deu a sua vida por mim e você, mas ele subiu e está sentado lá no trono da glória. E ele intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. Aqui nós vemos a primeira lição que nós temos importante, que aprendemos com este milagre de Jesus, é a presença do Senhor naquele casamento. A presença de Deus não pode faltar na nossa vida. Em João 2, 1 ao 2, o texto diz que e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas, bem que os noivos convidaram Jesus. Ainda bem que os noivos convidaram Jesus, porque eles iam precisar da ajuda de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, como seres humanos, nós precisamos do auxílio de Jesus, do auxílio do Espírito Santo a cada dia, a cada amanhecer, a cada manhã. Nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Mas para que isso aconteça, não é de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque nós precisamos nos achegar a Deus, buscar a Deus através da palavra, meditar na palavra do Senhor. Aqui diz, em João 15 e 5, Jesus disse, porque sem mim nada podeis fazer. Há muitas coisas que insistem em resolver os seus conflitos da sua própria maneira e não convidam a Jesus para ajudá-los a resolver o problema, e por isso nada se resolve e os conflitos persistem. Então, se Jesus não estivesse ali naquele lugar, naquele momento, esse problema, esse conflito, essa situação não tinha sido resolvida e aquela família do casamento, a família da noiva, os noivos iam ter um grande problema. Mas Jesus estava lá na hora certa, no lugar certo. Jesus também está conosco neste momento. Ele vê a minha situação, a sua situação, o seu conflito, a sua necessidade. E quando nós entregamos a nossa vida diante dele, ele simplesmente está pronto a nos socorrer. Mas desde que nós recorramos a ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e que
e que essa situação ela seja para a glória de Jesus, não para a nossa glória. Porque Jesus, nós precisamos glorificar a Jesus em nossa própria vida. Ao acabar o vinho, Jesus transformou a água em vinho da melhor qualidade e evitou que os noivos passassem um grande vexame perante os seus convidados. João 2, 7 ao 10, quando Jesus está presente na família, os problemas se resolvem facilmente e muitos vexames são evitados. Então convide nesta manhã, ou convide a Jesus para fazer parte da sua família, para estar dentro do seu lar, para estar na sua vida, governando a sua vida, direcionando os seus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. O ambiente escolhido por Jesus para dar início aos seus milagres na terra nos ensina que o propósito de Deus para o homem deve começar pela sua família. Ele começou a humanidade com a primeira família, Gênesis 2, 18 ao 25. E ele reiniciou o mundo com a família de Noé, Gênesis 9, 1. Ele prometeu abençoar todas as famílias da terra por meio da família de Abraão, Gênesis 12, 1 ao 3. E agora Jesus dá início aos seus milagres em uma nova família que estava sendo constituída, João 2, 1 ao 11. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta manhã, eu quero falar para você que a família ela é muito importante. A família é uma instituição instituída por Deus. Deus instituiu a família. E tudo que nós vemos aqui neste capítulo, nesses primeiros 11 esse estudo que nós estamos fazendo hoje é que Deus sempre operou no meio da família. E convide a Jesus para continuar operando dentro da sua família. A água transformada em vinho. Nós vemos aqui o segundo ponto, a água transformada em vinho. A segunda lição importante que aprendemos com este milagre de Jesus é o fato da água ser transformada em vinho da melhor qualidade. João 2, 7 ao 10. O vinho naquela cultura oriental era uma bebida tão comum como é o café para nós, os brasileiros. O vinho nas escrituras é símbolo de alegria e prazer. Eclesiastes 9 e 7. No Salmo 104, 15, o salmista fala sobre o vinho que alegra o seu coração. Ele faz reluzir o seu rosto com o azeite e o pão que fortalece o seu coração. A falta de vinho naquela festa em Caná da Galileia acabaria com a alegria dos convidados e dos noivos. Ao transformar água em vinho, Jesus revelou, aleluia, o seu desejo de alegria, nunca se acabar no casamento. Eclesiastes 9, 11, 10 e 19. Quando Jesus está presente no nosso lar, todas as nossas necessidades são supridas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Filipenses 4 e 19. Quando a gente fala da alegria do casamento, muitas pessoas que acham e que pensam que casamento não tem problema. Casamento também tem problema. Às vezes há momentos difíceis no casamento, mas se Jesus, ele é convidado, se Jesus ele está presente no nosso casamento, na nossa família, esses conflitos que irão aparecer, nós vamos conseguir resolver com a ajuda do nosso Deus, com a ajuda de Cristo, com aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cristo está pronto a nos socorrer nas nossas necessidades. Até porque quando nós casamos, nós não casamos com uma pessoa igual a nós. Nós temos culturas diferentes, ensinamentos diferentes, fomos criados de famílias diferentes, ensinamentos diferentes, mas nós unimos e vamos agora, a Bíblia diz que vamos nos tornar uma só carne. E que o aprendizado, o casamento é uma sociedade, mas também é um aprendizado. E vamos ter que conviver
entrelaçar algo que são diferentes. E por isso há atritos. E por haver atrito, nós temos que, como casal, como família, resolver. Mas esses atritos, eles precisam ser resolvidos com a presença de Deus, com a graça do nosso Deus, com sabedoria vinda do alto, com a ajuda do Espírito Santo que nos dirija, que nos conceda graça. Por isso o casamento, a família, ela tem que ter conduzida na presença de Deus todos os dias. Mesmo antes de se realizar o casamento, mesmo no namoro, quando alguém conhece alguém, já tem que convidar Jesus para aprovar esse relacionamento. Louvado seja o nome do Senhor, isto é maravilhoso. No Salmo 128, 30, versículo 3 ao 4, ao descrever a felicidade do lar do homem que teme ao Senhor, a palavra de Deus diz: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, e da videira que se extrai o vinho. Portanto, a esposa deve ser uma fonte de alegria para o seu marido, desde que bem cuidado por ele. A oliveira é a árvore da vitalidade. Portanto, Deus promete filhos saudáveis e fortes para o casal que teme ao Senhor. Até nisso Deus nos ajuda. Temos filhos saudáveis, aleluia, frutíferos, que glorificam a Deus, que alegram a família. Porque a Bíblia diz que filhos são heranças do Senhor. E quando nós recebemos os nossos filhos, é uma alegria muito grande. E os nossos filhos, eles são, louvado seja o nome do Senhor, são promessas de Deus nas nossas vidas, e são bênçãos que Deus nos concede. Louvado seja o nome do Senhor. Conclusão. Jesus abençoou aquele casamento em Caná da Galileia, e ali começou o seu primeiro milagre na terra. No seio da família, Deus tem o compromisso de abençoar a família. É um compromisso de Deus abençoar a família, é o desejo de Deus. Mas nós, muitas vezes, fazemos com que esse desejo de Deus não aconteça na nossa vida, porque nós não trazemos Deus para a nossa família, nós não trazemos a presença de Deus para o nosso lar, para nosso esposo, para a nossa esposa, então para os nossos filhos. Deus precisa ser conhecido no meio da nossa família. O Senhor tem abençoado desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Salmo 128, versículos 5 e 6. Então é muito importante nós meditarmos e entendermos que a família é uma instituição, foi constituída por Deus, e Ele está nela todos os dias da nossa vida, desde que convidamos Jesus para habitar dentro do nosso lar. Nós vemos que lá em Apocalipse, no capítulo 3, o versículo 20, diz: eis que estou à porta e bato. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, quando nós convidamos Jesus para habitar dentro do nosso lar, no meio da nossa família, Ele está todos os dias nos guardando. Porque sem Jesus nos guardar, se Jesus não nos guardar, nós não temos êxito na nossa vida espiritual, nós não temos êxito na nossa vida familiar, na nossa vida profissional. Se Deus não estiver presente no nosso viver, nós não temos êxito na nossa vida. Não temos êxito na vida profissional, na saúde, em nada. Porque se Deus não está presente, tudo dá errado. Muitas vezes dá até, aparentemente, dá certo por algum tempo, mas depois desmorona tudo, porque Jesus não foi convidado. Jesus não toma frente. Jesus precisa estar na frente da nossa vida em todos os instantes, desde o momento em que nascemos até o momento que Ele nos conduz a uma nova vida. A uma nova vida, porque a Bíblia diz que aquele que serve ao Senhor vai
morar no céu com ele, aquele que verdadeiramente está na sua presença. E a Bíblia também diz, eu vou sempre citar esse versículo aqui, que é João 14:6. Na verdade vos digo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que pode me conduzir, que pode conduzir você, que pode conduzir, aleluia, a sua família ao caminho certo, a Jesus Cristo. E a Bíblia diz também lá em João capítulo 1, que nós já lemos, o primeiro vídeo está lá que eu fiz sobre este versículo, no capítulo 1, versículo 11 diz assim, e o 12. No 11 diz assim, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Você quer ser filho de Deus? Então, receba Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. E nesta manhã também vou citar aqui no João capítulo 16, versículo 15. É 15:16. Olha aqui, ó, que diz aqui. 15:16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e desfrute o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Se nós verdadeiramente aceitar Jesus como nosso Salvador e deixar que Deus tome conta da nossa vida, nos direcione, tudo que nós pedirmos em nome de Jesus nos será concedido, desde que tudo isso que pedimos a Deus esteja alinhado com a perfeita vontade de Deus. Porque nós sabemos que tem a vontade perfeita de Deus e tem a vontade permissiva. Quando Deus me concede uma vontade permissiva, é porque eu insisti tanto, que ele me concede para mim conceder aquilo que eu peço, mas não é a sua vontade. Eu posso até receber, mas vou sofrer as consequências daquilo que eu quis de qualquer maneira. Mas quando eu estou alinhado no centro da vontade de Deus, eu vou receber bênçãos e vou receber consequências, mas serão consequências boas, agradáveis, alegria, que nos dá força e glorifica o nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe na manhã deste dia e que Deus venha nos dar da sua graça para que possamos sentir a presença do Senhor e nos alegrar na sua presença e glorificarmos e exaltar o seu nome. Que Deus abençoe e que tenha um ótimo dia e um resto de semana maravilhoso. Que Deus abençoe a todos.